E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, começou ontem em Brasília a 6ª reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic, e deve repetir os aumentos promovidos nos últimos 4 encontros. Hoje, o Copom anuncia a decisão. Com a alta da inflação nos últimos meses, a previsão das instituições financeiras é que a Selic vai subir um pouco mais. Assunto para o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas, ao vivo de Brasília. Professor, boa tarde. Antes da gente falar da Selic, vamos falar dos precatórios? Quer dizer, é muita discussão porque o precatório é uma dívida que não tem jeito. Tem que pagar, né? Mas tem que ter dinheiro. Exatamente. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como foi dito no VT, é um desafio, né? Você está tentando arredondar o quadrado ou tornar o círculo quadrado, né? Não é fácil. Você tem que conciliar ao mesmo tempo a questão dos gastos, né, da PEC, né, do teto dos gastos. Você tem que conciliar também o compromisso de pagamento para o governo não virar um caloteiro, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de que não cumpriu seus compromissos. E, ao mesmo tempo, você tem a questão dos programas sociais. Basicamente, Braga, o que está sendo negociado no Congresso é como resolver essa equação. Então, o mais provável é que, para 2022, haja um teto que será um teto permanente, em alguma coisa em torno de 40 bilhões de reais, que seria reajustado ao longo dos anos com a inflação, e esse valor não poderia ser ultrapassado em termos de gastos com precatórios. E aí, de um valor total de 90 bilhões, que é o valor que o governo tem hoje para acertar, então ficariam 50 bilhões para 2023 ou parcelado. E aí essa que é uma das discussões. E aí o governo quer inserir também algumas maneiras de suavizar esse pagamento. Por exemplo, se pagar à vista, poderia ter um desconto em quem quiser receber antecipado. Esse desconto poderia chegar até 30% ou 40%. Uma outra forma também que já está previsto, né, que quem tem baixos valores de precatório, até 100 mil reais, 60 salários mínimos, seria pago imediatamente. E, ao mesmo tempo, haveria essa possibilidade do governo negociar com o grupo que não entrar nos precatórios de 2022 formas de chegar a um acordo, ou via redução ou via pagamento em 2, 3 vezes. Enfim, tudo isso está na mesa, mas já existe mais ou menos uma tendência para um acordo no Congresso. O problema, Braga, é a questão da judicialização. Aqueles que têm precatórios a receber do governo, se não ficarem satisfeitos com a decisão, podem ir para a justiça. Aí coloca todo o acordo abaixo. Então veja que realmente é uma equação bastante complexa. Vamos aproveitar nosso tempo agora, professor, para falar da taxa básica. O Boletim Focus das últimas semanas sempre mostrou essa elevação, uma previsão de elevação. Hoje a gente tem a reunião do Copom e a elevação da taxa vem aí, né? Não tem outra opção. Com certeza, Braga, você tem toda a razão. Não há dúvida que haverá aumento da taxa, a questão é quanto, né? Os muito otimistas acreditam que pode ser de 0,5% a 0,75%. Os pessimistas acham que deve chegar já a 1,25% e eu acredito moderadamente que deve ficar em torno de 1% mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, há uma tendência de alta que vai permanecer até o final do ano. A expectativa dos agentes econômicos é que a taxa de juros fique alguma coisa em torno de 8% a 8,5% e deve realmente ficar mais ou menos nessa grandeza, Braga, porque a inflação não está dando mostras de estar cedendo. Ao contrário, ela está se mostrando mais persistente do que se imaginava. Pois é, e a gente pode falar que essa elevação da taxa básica de juros é uma boa arma para se conter a inflação e atrair investidor estrangeiro, sei lá. Com certeza é uma das armas disponíveis, né? Essa é a arma, vamos dizer assim, do ponto de vista monetário. Você tem outras armas do ponto de vista tributário, né, que ainda não estão 100% equacionadas, que seria o fim do déficit público. Agora, você tem toda a razão, na medida em que você aumenta a taxa de juros do real, né, da Selic, né, acaba atraindo investidores e até fortalece um pouco a nossa moeda, que sofreu algumas desvalorizações nessas últimas semanas frente ao dólar, né? E a própria Bolsa já deu algumas sinalizações positivas em função das declarações do presidente da Câmara e do presidente do Senado que, primeiro, o governo não vai furar o teto dos gastos e, segundo, há um compromisso de pagamento, sim, ou seja, não vai haver calote nos precatórios. A questão é como resolver essa questão dos pagamentos, quem recebe primeiro e quem aguarda. Certo. Professor, rapidinho para a gente encerrar, vamos lá para a safra, batendo o recorde da tomada de crédito. A gente pode falar, o agronegócio continua botando fé que a nossa economia
vai melhorar. Com certeza. No ano passado já houve esse crescimento recorde, né, da produção, alguma coisa em torno de 30%, inédito esse crescimento, e realmente foi o setor agrícola, o setor agropecuário, né, Braga, que segurou ano passado, né, a economia e impediu que a recessão fosse mais aprofundada. Nesse ano, o agronegócios continua dando provas, né, de crescimento, de vitalidade, de resiliência. Agora, é claro que agora nós temos outros setores também que já estão se destacando. Perfeito. O setor de serviços já está voltando a funcionar, então está dando uma amostra de uma grande também capacidade de resiliência frente a toda essa crise. E se o setor agrícola e o setor de serviços continuarem nessa taxa de crescimento, com certeza o setor industrial vai acompanhar e aí a gente vai ter um bom resultado para esse ano, que é a expectativa dos analistas econômicos que têm respondido ao boletim Focus do Banco Central, alguma coisa em torno de 5% de crescimento para esse ano. Ok, professor, muito obrigado. A gente se encontra amanhã. Um abraço.